Boa noite, pessoal. Professor Fábio aqui novamente. Como vocês estão? Vocês dormiram bem? Prontos para mais uma aula extraordinária? Vamos lá, galera. Podem falar, se manifestem, gente. Gente, a aula de ontem foi sensacional. Fala aí. Foi ou não foi? Gente, eu fiz o possível para responder a todas as mensagens que recebemos. Posso dizer, a galera tá animada. Eu tô gostando de ver, hein? Pergunta, uma perguntinha, Quem já está com o material que enviamos hoje? E para os perdidos, hoje cedo nós enviamos o material em PDF para o e-mail de vocês e também para os grupos do WhatsApp. Todos vocês receberam? Esse material a gente vai usar na aula de hoje, beleza? Vocês vão me acompanhar na resolução de questões dos temas que eu irei abordar. Show? E só para relembrar, na aula passada eu falei sobre a pirâmide da aprendizagem. Vocês lembram? Falei quanto à sua eficácia, também falei do nível que as videoaulas convencionais atingem. Lembram disso? Disse também que eu ia te mostrar nessa aula 2, que você poderia alcançar todos os níveis de aprendizagem por meio do nosso método de ensino. Vocês lembram? E é hoje que nós iremos ver isso, hein? Na aula anterior, eu falei um pouquinho de alguns assuntos. Complemento nominal versus adjunto adnominal. Eu diferenciei, o este e o esse, dei uma dica legal do havia e do haviam. Hoje, nós iremos nos aprofundar mais nos temas de complemento nominal e adjunto adnominal. Também vamos falar de concordância do verbo haver, ok? Esses dois temas estão no top 10 dos mais cobrados em concursos públicos. Por isso, é importante que vocês estejam com o material que nós enviamos em mãos e nesse material estão as questões que iremos resolver juntos após a cada explicação, ok? Todos prontos? Podemos começar? Vamos lá, galera. A gente vai ver aqui uma aula sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Nós vamos ver a diferença entre os dois e logo após a gente vai resolver umas questões sobre isso. Show? Adjunto adnominal é um termo acessório que caracteriza o substantivo. Complemento nominal é um termo acessório que completa 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. Pegaram? Então vamos lá. Diferenças que existem entre adjunto e complemento. Primeira diferença forte, O adjunto é ativo, tem valor ativo. O complemento tem valor passivo, tá? O adjunto adnominal pode ou não vir com preposição. O complemento nominal sempre tem que ter preposição. Foquem nisso. Legal? Agora vamos ver uma frase para diferenciar os dois, O amor da menina pela mãe era forte. Vamos parar para pensar aqui, A menina amava a mãe. Se a menina amava a mãe, eu não posso dizer também que a mãe recebia o amor da menina? Então é passivo. Então eu posso falar que pela mãe é complemento nominal, porque tem valor passivo. Mas se eu falasse assim, a menina tinha o amor da mãe. Quem amava? A mãe ou a menina? Perceberam? Dessa vez é a mãe que ama a menina. Se ela tinha o amor da mãe, eu posso falar que é a mãe que amava a menina. Então, da mãe tem valor o quê? Ativo. Show? Valor de posse, valor ativo, adjunto adnominal. E para fechar o adjunto adnominal, pensem no plana. Isso, o plano é um mnemônico que tem pronome, locução, adjetivo, numeral e artigo.
Se tiver plana, adjunto adnominal. Agora é hora de resolver questões, hein? Pegue o material que nós enviamos para o e-mail e para os grupos de WhatsApp. Beleza? Então vamos? Gente, primeira questão aqui, da FGV, hein? Partidos são fundamentais para a consolidação da democracia e o permanente desenvolvimento da cidadania e devem existir de verdade em bases cotidianas. Os termos sublinhados no período acima classificam-se, respectivamente, como: alternativa. Letra A, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Letra B, adjunto adnominal e complemento nominal. Letra C, complemento nominal e complemento nominal. Letra D, complemento nominal e adjunto adnominal. Letra E, objeto indireto e objeto indireto. Vamos analisar. Consolidação da democracia. A democracia recebeu a consolidação. É alguém que vai consolidar. Então, ela é passiva, complemento nominal. Cidadania. E o permanente desenvolvimento da cidadania. A cidadania é desenvolvida. É só você pensar assim, ela sofre ação de desenvolvimento. Se ela sofreu ação, ela é passiva, complemento nominal. Então, o gabarito é, professor? Isso aí, para quem acertou, complemento nominal e complemento nominal. Letra C é o nosso gabarito. Vamos lá, pessoal, mais uma questão de adjunto e complemento, Fiquem espertos, hein, Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto ou adnominal. A alternativa A diz o seguinte, desenvolvimento de remédios. Letra B, uso de animais. Letra C, vítima de diversos tipos de moléstias. Letra D, emprego de cobaias. E, eliminação do sofrimento físico. Pense comigo, de remédios. Remédio desenvolve alguma coisa? Não. Alguém que vai desenvolver. Os remédios sofrem o desenvolvimento. Show? Esse de remédios é complemento nominal, é passivo. Uso de animais. Animais usam ou alguém usa os animais? Nesse contexto aí, os animais estão sendo usados. Logo, de animais é passivo, complemento nominal. Letra C, vítima de diversos tipos de moléstias. Professor, essa aqui está complicada, né? Tá não. Pensem comigo, Se a pessoa foi vítima, é a pessoa que sofreu a ação das moléstias. Pense em moléstias como doenças. Pensa assim, alguém está com dor de barriga, a dor de barriga causou um problema em alguém. Perceberam? É a mesma coisa dali, As moléstias que causaram problema na vítima. Foram elas que fizeram a vítima. Perceberam isso? Ficou fácil? Adjunto adnominal. Valor ativo. Uma observação importante, hein? Todas essas dicas que eu dei do adjunto e do complemento só serve se o substantivo for abstrato. Se for concreto, você só vai marcar adjunto adnominal. Fiquem espertos, hein? Para desencargo de consciência, a gente vai ver as outras alternativas. Letra D, emprego de cobaias. Pensem comigo, cobaias emprega ou cobaias são empregadas? Cobaias são empregadas, né? Ideia passiva, complemento nominal. Letra E, eliminação do sofrimento físico. Sofrimento físico elimina ou sofrimento físico é eliminado? Sofrimento físico é eliminado, né? É alguém que vai eliminar esse sofrimento. Complemento nominal, ideia passiva. Só para fortalecer, gabarito é letra C. Olha que interessante essa questão aqui, A própria FGV fala da diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Vamos ver? Uma das maneiras de mostrar-se a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal
É a comparação entre a função de agente, que é o adjunto adnominal, e de paciente, o complemento nominal. Essa estratégia deve ser empregada no seguinte caso a seguir. Vamos lá, letra A, o perigo de políticas públicas desgastadas. Vamos pensar o seguinte, ó. Quem possui perigo? As políticas públicas que possuem perigo. Eu posso pensar também que elas oferecem perigo. Ideia ativa. Então, posso falar que de políticas públicas seria adjunto adnominal de perigo. Show? Letra B, a legalização da maconha. É a maconha que legaliza ou a maconha é legalizada? Isso aí, maconha é legalizada. Se ela sofre a legalização, valor passivo, complemento nominal. Vamos para C. Cadeia de crimes. Vamos lá. São os crimes que possuem essa cadeia ou são a cadeia, ou é a cadeia, melhor dizendo, que possui os crimes? Isso aí, são os crimes que possuem essa cadeia. Logo, adjunto adnominal, valor de posse, valor ativo. Letra D, ser cobaias da experiência. Pensa assim, ó, o nome já está dizendo, ó, se alguém é cobaia da experiência, é a experiência que faz a pessoa de cobaia. Então, valor ativo da experiência adjunto adnominal. Letra E, entrada em vigor da nova lei. Pensem comigo, quem vai entrar em vigor? A nova lei. Então, é a nova lei que vai praticar a entrada. Eu posso falar que é um valor ativo da nova lei, é adjunto adnominal. Perceberam isso? Ó, professor, e qual é o gabarito? Vocês perceberam que todos eles, com exceção da letra B, têm valor ativo? Quando eu falei a legalização da maconha, a maconha recebeu a legalização, valor passivo. Ela é o gabarito. O que a questão pediu? Para analisar a diferença entre adjunto, adnominal e complemento nominal naquela situação que está ali. Comparação de agente com passivo. Perceberam? Se a gente olhar para as questões, a única alternativa que tem valor passivo é a alternativa B. A maconha sofre a legalização. Logo, é complemento nominal. Show? Ó, galera, ó, novamente a FGV com aquela questãozinha capciosa, ó, a diferença entre o adjunto adnominal e complemento, né? Dando aquela ideia de passivo e ativo. Vamos para a questão. Ó. Uma das maneiras de mostrar-se a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal é a comparação entre a função de agente, adjunto adnominal, e a de paciente, complemento nominal. Essa estratégia pode ser empregada no seguinte caso. A letra A, alguns sebos do centro da cidade. Já vamos logo analisar. Ó. Sebos do centro da cidade. É o centro da cidade que possui o sebo. Correto? Então, eu poderia falar que do centro da cidade é adjunto adnominal. Letra B, uma pequena fila de bibliófilos. Para quem não sabe, bibliófilos é quem tem amor pelos livros, né? Filos aí, amigo, amor, né? E bíblio tem a ver com livros. Então, são aquelas pessoas que amam os livros. De bibliófilos. São os bibliófilos que possuem as filas, né? Que possuem a fila. Então, eu posso falar que é adjunto adnominal, porque é posse deles. Letra C. Relações de livros e revistas. Vamos pensar assim, ó. Livros e revistas têm relações? São eles que possuem essas relações? Não, né? Pensa que alguém montou uma relação, né, de livros e revistas vou colocar assim, numa lista. A pessoa pegou e colocou, né, o número, a quantidade de livros e revistas nessa lista. Então, ó, livros e revistas sofreram as anotações, né, as relações feitas por essa pessoa. Perceberam? Livros e revistas, valor passivo, complemento nominal. Letra D. Meus companheiros de expectativa. Vamos pensar o seguinte, ó. Expectativa possui companheiros ou companheiros possuem expectativa?
Vamos pensar o seguinte, ó. Companheiros é abstrato concreto. Caraca, pegadinha, né? Essa aqui, gente, ó. Vocês nem vão pensar em complemento nominal. Se companheiros é concreto, adjunto adnominal. Percebem isso? Ó? Sempre que for substantivo concreto, eu vou marcar adjunto adnominal. Nem pensa em complemento aqui. Letra E. Eis-me em frente à loja do sebo que me interessava. Pensa comigo, ó. Loja do sebo. Loja é concreto. Estão escaldados agora, né? Então, ó, se loja é concreto, qual é a função sintática do sebo? Adjunto adnominal. Perceberam? Cuidado com isso, ó. Essa análise que a gente faz de passivo e ativo só serve se o substantivo for abstrato. Se for concreto, adjunto adnominal. Então, o gabarito, para reforçar, é a letra C, porque livros e revistas têm valor passivo, que é complemento nominal. Agora, sendo sinceros, hein? Olhando para essas questões, vocês conseguiram identificar a diferença entre o adjunto e o complemento nominal? Viram como é fácil? Gente, ó, é fácil demais. Só pensar, adjunto, valor ativo, complemento, valor passivo. Ó, e tem que lembrar disso, hein? Só serve se o substantivo for abstrato. Quando for concreto, adjunto adnominal. Eu estou te mostrando o pulo do gato sem brechas. Fica muito mais fácil você assimilar a matéria utilizando dicas e ilustrações que facilitam a memorização e o aprendizado. O que vocês acabaram de fazer agora é atingir 80% da pirâmide do aprendizado. Além de aprender vendo e escutando, com a explicação e ilustração, resolvendo as questões, vocês estão debatendo o assunto e praticando. Isso corresponde a 80% da pirâmide do aprendizado. A probabilidade de você lembrar isso na hora da prova é extremamente grande. Mas me digam vocês, estão gostando? Estão conseguindo entender? A matéria que a gente vai ver agora é um assunto recorrente em provas de diversos concursos. O assunto é verbos impessoais. A gente vai ver isso tanto de forma isolada quanto em locuções verbais. Mas, ó, é importante frisar que o queridinho entre esses verbos é o verbo haver. Sim. Por que é o verbo haver? O verbo haver é um dos grandes vilões em prova. Então vem comigo que a gente vai aprender a usá-los de forma correta e detonar todas as questões que envolvem esse inimigo nas provas. Então vamos lá, galera. Ó, verbos impessoais. Primeiro, a gente vai lembrar. Verbos impessoais, fenômenos naturais, fica na terceira pessoa do singular. Isso é importante demais, né? Aí eu tenho trovejar, relampejar, nevar. Os verbos impessoais envolvem o verbo haver e o verbo fazer, principalmente em prova, né? Esses dois carinhas aqui são os dois caras que mais aparecem em prova. Só que, lembrando, ó, o foco é no verbo haver. O verbo haver, ele fica impessoal quando eu puder trocar por existir, quando eu fizer referência a tempo passado, e o verbo fazer só em relação a tempo passado. Show? Vamos ver aqui os exemplos, ó. Havia 2 homens trabalhando na construção do prédio. Pensa comigo, ó. Havia 2 homens. Eu posso trocar por existir? Existiam 2 homens. Troquei por existir, verbo haver impessoal. Agora o verbo haver em relação ao passado, ó. Há dias atrás o homem estava trabalhando na construção do prédio. Ó, pensa comigo, ó. Há dias atrás já passou, né? E teve até uma redundância aí, né? Porque se é há dias, já é atrás. Tá? Só para a gente poder entender esse haver no passado. Show? Vamos ver agora esse assunto em locuções verbais. Vamos ver aqui, ó. Devem haver pessoas mais inteligentes. Devem haver pessoas mais inteligentes? Professor, não está estranho, não? Tá, né?
Porque o correto seria, deve haver pessoas mais inteligentes. Mas eu pergunto para você, por que isto está errado? Isso, essa é a resposta. Porque o verbo haver, quando ele estiver numa locução verbal, ele vai transformar qualquer outro verbo em impessoal. Traduz para mim, professor. É simples. Deve haver. Esse deve é um verbo auxiliar. Vai ficar no singular porque o verbo haver também está no singular. Perceberam isso? O verbo haver sendo impessoal, ele faz com que qualquer outro verbo auxiliar que estiver ali fique também impessoal. Show? Pegaram, gente? Fechou? Bom, agora que a gente já aprendeu o verbo haver, vamos fazer questões para valer. Questão da FGV. O verbo haver empregado corretamente como verbo impessoal em havia provas escritas e orais flexiona-se para concordar com o sujeito apenas no contexto da seguinte frase. Letra A. Alguns candidatos se houveram bem na prova. Opa, vamos analisar. O que ele perguntou, galera? Ó, é importante a gente frisar o que está sendo perguntado, né? Porque ele fala o seguinte, ó, o verbo haver empregado corretamente como verbo impessoal em havia provas escritas e orais, né? Aqui ele é impessoal, porque eu poderia falar existiam provas escritas e orais. E aí ele está falando o quê? Ó, flexiona-se para concordar com o sujeito apenas no contexto da seguinte frase. Se ele vai flexionar para concordar com o sujeito, ele deixa de ser impessoal. Concorda comigo? Então, ó, a letra A diz assim, ó, alguns candidatos se houveram bem na prova. Eu posso falar que alguns candidatos se existiram bem na prova? Não, né? O certo é, alguns candidatos se deram bem na prova. Professor, esse houveram tem valor de se deram bem? Sim. Toda vez que você vir, ou que vocês virem, esse verbo haver como houveram, pode marcar ele como verbo, né, tendo sujeito. Por quê? Porque eu não posso trocar esse houveram por existir. Nesse caso, ele pode ser flexionado. O gabarito é letra A. E quem é o sujeito? Alguns candidatos. Fechou? Calma que tem mais, ó. Essa questão aqui é da 6 Gran Rio. Transpondo o período, a pai que nunca viu o próprio filho, para o plural e substituindo haver por outro verbo ou locução verbal de sentido equivalente, o período que não apresenta erro quanto à concordância verbal é alternativa A. Existem pais que nunca viram os próprios filhos. Vamos analisar. Ele está dizendo que, ó, presta atenção nesse não, galera. Esse não é um vilão em prova. O não está bem grandão ali, ó. Não apresenta erro. Tá? Então ele quer a correta. Beleza? Essa letra A tem erro? Existem pais que nunca viram os próprios filhos. Está errado? Não, né? Se eu pensar assim, ó. Quem nunca viu os próprios filhos? Os pais. Os pais nunca viram os próprios filhos. Então, esse verbo existir, ele está concordando com o sujeito pais. Beleza? Posso falar que esse é o gabarito já de cara? Posso, né? Esse é o gabarito de cara. Não apresenta erro em relação à concordância verbal. Olha a letra B. Devem haver pais que nunca viram os próprios filhos. Opa! Devem haver... Quando o verbo haver, que é um verbo impessoal, numa concordância, numa locução verbal, o que ele faz? Transforma o verbo auxiliar, qualquer que seja, em impessoal. Então, o correto seria, deve haver pais que nunca viram os próprios filhos. Letra C. Deve existir pais que nunca viram os próprios filhos. Ué, mas aqui está diferente, professor. Sim, né? Mas está errado? Claro que sim. O verbo existir é impessoal? Não.
Se o verbo não for impessoal na locução verbal, o verbo auxiliar vai para o plural. O correto seria: devem existir pais que nunca viram os próprios filhos. Letra D. Hão de haver pais que nunca viram os próprios filhos. Essa doeu, né? Hão de haver? Não. Há de haver pais que nunca viram os próprios filhos. Verbo haver, na locução verbal, faz com que o outro verbo fique impessoal. Legal? Letra E. Há de existir pais que nunca viram os próprios filhos. Já está mais do que na cara, né? O verbo existir é impessoal? Não. Se o verbo existir não é impessoal, aquele há de existir deveria ser o quê? Hão de existir pais que nunca viram os próprios filhos. Hão de existir é feio, professor, mas está correto. Gabarito para reforçar, letra A. E aí, estão aprendendo direitinho? Estão conseguindo entender? Ó, dá aquela respirada agora, que a gente vai para mais uma questão da 6 Gran Rio. Vamos lá, ó. Diz assim, ó. Não me consta que já houvesse um diferenciado negativamente marcado. A respeito da ocorrência da forma verbal houvesse, destacado no trecho, teceram-se os seguintes comentários. Aí o primeiro diz assim, ó. A forma verbal houvesse, nessa estrutura, tem valor de existisse e se apresenta como verbo impessoal. A 2. O verbo haver, quando impessoal, transmite sua impessoalidade auxiliares. 3. A forma verbal houvesse, nesse trecho, desempenha uma função de verbo auxiliar. É correto o que se afirma em. Letra A. Bom, a letra A ele está dizendo que só a primeira está correta. Vamos verificar? A forma verbal houvesse, nessa estrutura, tem valor de existisse. Está correto? Eu poderia falar assim, ó, não me consta que já houvesse um diferenciado negativamente marcado. Sim, né? Eu posso trocar aquele houvesse por existisse, ó. Não me consta que já existisse. Trocou o haver por existir, ele fica no singular, bem pessoal. Então, a 1, beleza. Mas ele falou que apenas a 1 está correta. Vamos continuar analisando. Letra B. Ele está falando que apenas a 2. O verbo haver, quando impessoal, transmite sua impessoalidade auxiliares. Correto? Né? Na locução verbal, o verbo haver, quando ele for impessoal, ele faz com que qualquer outro verbo auxiliar fique impessoal também. Corretíssimo isso aí. Mas ele falou que só a 2 está correta. Vamos para C. 1 e 2 apenas. Bom, nós já vimos que a 1 está correta, nós já vimos que a 2 também está correta. Para a gente saber se a C está correta, basta analisar a 3. Vamos lá, ó. A forma verbal houvesse nesse trecho desempenha uma função de verbo auxiliar. Opa, verbo auxiliar? Verbo auxiliar é o verbo que ampara, né? O nome já diz, auxilia o verbo principal. E aí, olhando para a questão, pensa assim, ó, não me consta que já houvesse? E se houvesse, não é verbo auxiliar. Ele é o verbo principal da oração. Então, eu não posso falar que houvesse é verbo auxiliar de forma alguma. Sendo assim, o gabarito é o quê, galera? Ó, 1 e 2. Letra C. Apenas a alternativa 1 e 2 estão corretas. Beleza? Foi ou não foi? Tranquilo, pessoal? Agora prestem atenção aqui, ó. Eu vou voltar à tela com a explicação da diferença entre complemento e adjunto adnominal e sobre concordância do verbo haver. Vocês vão tirar um print ou foto para nunca mais esquecer. Beleza? Também, quem quiser pode nos marcar nos stories. @tatudomapeado. Deixa eu antecipar aqui. Na próxima aula,
a gente vai ver um tema que nas enquetes e pesquisas que fizemos foi o campeão em gerar dúvidas e dificuldades. Alguém sabe me dizer que tema é esse? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. É a surpresa. Fica atento que eu vou enviar o material da aula de amanhã no e-mail e nos grupos do WhatsApp. Na próxima aula, também irei te mostrar como você pode se tornar aluno do português mapeado. O foco do português mapeado é te fazer aprender mais em menos tempo. Sem falsa modéstia, é te fazer gabaritar a prova. Todos nesse compromisso? Pergunta que não quer calar. Quem aí quer gabaritar qualquer prova de português? Todos querem, né? E isso é possível. Amanhã, às 20 horas, temos um compromisso marcado. Beleza? Projeto Vamos Gabaritar Português. E amanhã, bem cedo, vamos encaminhar o material da aula 3. Fechou? Uma boa noite a todos. E vamos gabaritar português!